Olá pessoal. Então, dando continuidade ao estudo da cinemática, vimos os conceitos básicos da mecânica e os conceitos básicos da cinemática sobre a velocidade referencial. Tudo isto vimos na aula passada. Agora vamos aprofundar o estudo da cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, sem ter em conta as causas, não é? Então, o objeto de estudo da cinemática verdadeiramente são os movimentos. Então, o primeiro movimento que iremos ver aqui é o movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Quando é que um corpo se diz que está em movimento retilíneo uniforme? Diz-se que um corpo está em movimento retilíneo uniforme quando percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Isto é, quando o corpo move-se a uma velocidade constante. Quando o corpo move-se a uma velocidade constante. A velocidade não varia ao decorrer do tempo. Quando a velocidade não varia ao decorrer do tempo. Mas esta mesma velocidade, que diz-se que é velocidade média, essa mesma velocidade, como é que ela pode ser calculada? Diz-se que a velocidade média, matematicamente, é igual à variação do quê? Da posição num determinado intervalo do quê? Do tempo. Onde variação da posição, o que é verdadeiramente posição final menos a posição inicial do corpo. Tempo final menos o tempo inicial. Com isso chegamos a esta equação aqui. Diz velocidade média igual a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Onde verdadeiramente este ΔX, posso escrever aqui, é o que? É o deslocamento, ou a variação da posição. Deslocamento. Esse ΔT, o que é esse ΔT? É a variação do tempo. É a variação do tempo. E Vm é a velocidade média. Essa velocidade é constante. Não varia. Damos um exemplo, por exemplo, nessa tabela aqui. Vamos supor que qual é a posição do corpo? Ok, no instante 0, a posição de um corpo é 0 também. No instante 1 segundo, sabendo que o tempo é medido em segundo, a posição do corpo, vamos supor que é 2 metros. 2 metros. No instante 2 segundos, a posição do corpo é 4 metros. Estamos a perceber que a diferença dos deslocamentos varia de acordo com a diferença dos tempos. Essa diferença é constante, deve ser constante. Então, se aqui é 4, aqui deve ser 6. 3, aqui se é 4, então aqui deve ser 8. 8, depois 10. 10, 5. Com isso, cria-se uma nova constante, que é a velocidade. Então, disse a velocidade é o quê? É a variação de deslocamento determinado no intervalo de tempo. A velocidade aqui é constante. Repara que se dividir os 2 por 1, 4 por 2, traz uma constante. E esta constante é a mesma velocidade. Sabendo que a variação de deslocamento no sistema internacional tem como unidade metro, a variação do tempo tem como unidade o quê? Segundo, e a velocidade média é metros por segundo. Dividindo metros por segundo. Então, esta é a parte inicial. Movimento retilíneo uniforme é quando um corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então é isso. Ponto 2. Vamos agora nas equações horárias. Equação horária do MRU e o seu gráfico. Pessoal, pegando essa forma, velocidade média igual a velocidade média igual a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Temos o quê? Isolando isto, ficamos com o quê? Com posição
menos a posição inicial vai ser igual. Podemos tirar o m por enquanto. Vamos ficar com v vai ser igual a t menos o t0. Esta posição deve ser igual. Supomos que o tempo inicial seja 0. Ficamos com posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então chegamos o quê? A esta equação. Então, a essa que diz que é a equação da posição em função do tempo, pessoal. Esta que é a equação da posição em função do tempo. O gráfico do MRU, do movimento retilíneo uniforme, fiquem sabendo que ela é sempre o quê? Oblíqua ao eixo dos tempos e ao eixo da posição. Vamos lá desenhar o nosso gráfico. Este aqui. Tá vendo aqui? Posição. Medida em metro no sistema internacional. E aqui temos o quê? O tempo, pessoal. O tempo é medido o quê? Em segundo no sistema internacional. Para este exemplo aqui, que vamos dizer 0. Aqui temos 1, 2, 3. Podemos continuar se quiséssemos. 2, 4 e 6. 4 e 6. Essa equação sempre, essa função sempre oblíqua ao que é dos tempos e do deslocamento. Então temos esses dois pontos. Então esta aqui é a equação do quê? Da posição em função do tempo. Para este caso. Mas há certos casos em que a posição pode ser negativa ou o quê? Pode ser negativa. Como será a equação da posição em função do tempo verdadeiramente? Notando que o tempo ele nunca é positivo, nunca é negativo. Pode ser um gráfico mais ou menos assim, sabendo que isso aqui é a posição em metro. E aqui temos o tempo em segundo. Então o gráfico pode ser assim. Isso vai depender do que? Do referencial. Então, pessoal, temos o que é um breve resumo do movimento retilíneo uniforme. O essencial aqui, no movimento retilíneo uniforme, percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais, a velocidade é constante, ela não é variável. Vimos a equação da posição em função do tempo. Com isto construímos o que? Percebemos que essa aqui é uma função do primeiro grau, com isso construímos o que? O gráfico. Então, pessoal, até a próxima aula. Na próxima aula vamos dar a continuidade da cinemática do movimento retilíneo uniforme. Iremos ver mais outros tipos de movimento, já quando a variação da velocidade. Então, pessoal, até a próxima aula.